A mais uma live, a mais um sábado, mais um culto em que nós estamos reunidos para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Quem está aqui eu vou convidar a ficar de pé. Quem está em casa também, levanta aí do sofá. Vamos orar, engrandecer o nome de Deus. Mas, antes de entrar na oração, por favor, compartilhe esse vídeo aí, para a galerinha, para ouvir de Jesus, ouvir uma música legal. Clica aí e curte, amém? Por favor, fechem os vossos olhos e curvem as vossas cabeças. Pai, nós te adoramos e engrandecemos o seu nome. Muito obrigada por mais um dia, mais um sábado que o Senhor nos presenteou.
com um tempo maravilhoso, onde pudemos, Senhor amado, fazer as atividades da igreja da melhor forma possível. E o Senhor esteve presente, o Senhor falou com os corações que estavam aqui presentes. E neste momento eu peço que o Senhor nos continue conosco, falando aos nossos corações, através dos louvores, através da palavra, das orações, que o Senhor nos ouça, Pai. Ouça os nossos agradecimentos, as nossas petições, os nossos anseios, mas que o Senhor conforte os nossos corações, porque nós sabemos que a nossa dependência de Ti é tudo, Pai. É o Senhor que guarda, é o Senhor que conforta, o Senhor que traz paz, o Senhor que traz harmonia. E é nesse clima que nós queremos viver, e é esse clima que queremos compartilhar com as pessoas. Esse verdadeiro amor que nos ensina, que cobre com as Tuas asas, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quem Tu és? te adorarei porque tu és cheio. Eu te adorarei porque tu és. Eu te adorarei porque tu és. Eu te adorarei porque tu és cheio. Nós te adoramos por quem tu és, Pai. Aleluia. Te exaltamos. Glória a Deus.
glória brilha aqui, e quanto mais te vejo, eu te amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo, eu amo. Eu respondo ao teu amor que diz pra mim que não há outro Deus. Misericórdia e bondade me acolhem, tua santidade. Tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo, eu te amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, quanto mais te vejo, eu amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, quanto mais te vejo, eu amo. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te desejo, eu te quero. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, quanto mais te vejo, eu amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, quanto mais te vejo, a igreja. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, quanto mais te vejo, eu amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, quanto mais te vejo, eu amo. Aleluia. Quanto mais te conhecemos, Pai, mais te amamos, mais te desejamos, mais queremos mais de ti. E que essa sede essa sede não se acabe, Pai. E que busquemos cada dia mais de ti.
Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nada me faltará, nada me faltará, pois tenho Ele como meu pastor. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, pois tenho Ele como meu pastor. Nada me faltará. Não importa por onde eu vá, tua mão é quem vai me guiar. Em pastos verdes me conduzirá. Na presença dos meus inimigos, eu serei exaltado. Viverei pra sempre em sua casa. Nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará, pois tenho Ele como meu pastor. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, pois tenho Ele como meu pastor. Nada me faltará. Não importa por onde eu vá, tua mão é quem vai me guiar. Em pastos verdes me conduzirá. Na presença dos meus inimigos, eu serei exaltado. Viverei pra sempre em sua casa. Nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará, pois tenho Ele como meu pastor. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, pois tenho Ele como meu pastor. Nada me faltará, nada me faltará. Glória a Deus. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Glórias. Isaías 53. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Ele está presente, hein? Pô, abre o coração aí, que Ele está aqui. Aleluia. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvaz. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o que
Nós te adoramos, Pai, entregamos os nossos louvores. Que o Senhor receba de bom grado, Pai, de coração. Que esse pequeno ato tenha demonstrado o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso desejo de te conhecer cada dia mais, Pai. Que o Senhor continue falando aos nossos corações agora através da palavra. Que estejamos de coração aberto para receber essa sementinha. Que o nosso coração seja uma terra fértil, uma terra boa para receber, para que possamos regar e que ela possa crescer e dar bons frutos. E desses frutos que possamos, Senhor, multiplicar para outras pessoas, que possamos multiplicar para outros corações, Pai. Que o teu amor seja realmente imenso, que possamos demonstrar esse amor através das nossas vidas, Pai. Esse amor que tanto nos ensina, esse amor que tanto nos coloca no caminho correto, no caminho que devemos andar. E que o Senhor continue nos ajudando a nos mantermos firmes, Senhor. Firmes nas palavras, firmes no caminho. Nós sabemos o que o mundo tem a nos oferecer, mas sabemos que é a morte, Pai. E nós queremos a vida, e a vida eterna. E isso, Senhor, é através do caminho de Jesus Cristo. E nós te pedimos que o Senhor nos guie e ilumine a nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Paz seja convosco. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me preparei. Tenho certeza que a palavra que a gente vai ministrar, ela vem de Deus. Então, espero que vocês que estão aqui conosco sejam abençoados. Aqueles que estão na live também, espero que Deus me use para falar com vocês. Então, que Deus nos abençoe, que Deus fale conosco, não só hoje, mas em todos os cultos desse mês de maio. Amém? Bom, eu quero trazer à memória de vocês um versículo que eu acho que praticamente todos devem conhecer de cor, né? Então vamos testar. Lá em Atos 31, Atos 16, verso 31, a segunda parte do versículo. Vamos dar um tempinho para vocês acharem. Atos está onde? Novo Testamento, né? Depois do Evangelho de Lucas. E quem escreveu? Lucas. Lucas escreveu, na verdade, quando foi escrito, era uma continuidade do Evangelho, inclusive, tá? Isso foi separando
com o tempo, né? Quando se decidiu formar a Bíblia, isso foi uma discussão e foi separado num livro, porque era depois do ministério de Jesus. Amém? Bom, na minha tradução, eu gosto de usar a tradução na Nova Versão Internacional, né? E na minha tradução está escrito assim: creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Então, é um versículo que quase todos nós sabemos de cor, né? E já usamos em algum momento, principalmente aqueles que gostam de evangelizar. Esse aqui é um versículo chave para a gente, né? Claro que eu vou tirar um pouquinho de contexto, né? Esse versículo. Qual é o contexto desse versículo? Na época das viagens de Paulo, né? No momento de evangelização, ele expulsou o demônio de uma pessoa, né? De um escravo, e causou um prejuízo para o pessoal, né? Para o dono da escrava, e também para as pessoas do entorno, porque a escrava ela tinha revelações, né? Então, e ela era usada para ganhar dinheiro. Então, no momento que Paulo expulsa, né, o demônio dessa escrava, ele começa a incomodar ali, e aí ele é preso em função disso, né? E aí na cadeia eles estavam louvando, né? E de repente um terremoto, e eles foram libertos, né? Da prisão ali, mas continuaram presos. E aí o guarda, né? Achando que todo mundo tinha fugido, queria se matar. E Paulo fala para ele: olha, não precisa se matar, porque todos nós estamos aqui. E aí o que aconteceu? O guarda pergunta para Paulo: como é que eu posso me salvar? Por quê? Porque ele viu o testemunho deles que estavam ali na prisão. Amém? Então, esse versículo especificamente é neste contexto que ele está inserido, tá? Aí vocês podem estar me perguntando: ué, mas o Seges anunciou que a gente ia falar de filhos, né? O que tem a ver esse versículo com filhos? Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Para vocês, talvez, entenderem aonde que eu quero chegar, tá bom? Bom, alguns de vocês conhecem, eu sou filho do seu João, da dona Nena, né? O nome dela é difícil, então todo mundo chamava ela de dona Nena. E, assim, meus pais têm origem humilde, né? Então, desde sempre, eles fizeram todos os esforços possíveis, né? Assim como todos os pais, para criar eu e mais 2 irmãos. E, assim, me lembro de muitos contextos de dificuldade, né? Muitas vezes eles passavam pela dificuldade e tentavam nos deixar sem saber, né? Mas muitas vezes a gente percebia, e eu acho que não é diferente de muitas pessoas que eu conheço, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza que eles fizeram o melhor, né? Eles deram o melhor deles para a nossa criação. E um momento que me marcou muito, e uma das coisas que eles falavam muito, né? É que quando eles começaram a trabalhar, eles entregavam o salário deles na mão da mãe, que era quem administrava ali os recursos da casa, né? E isso, assim, também acho que muitos de vocês têm histórias parecidas, né? Pois bem, por que eu estou falando isso? Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha a mesma intenção, né? Ajudar em casa. Talvez não entregar o salário, né? Porque já era outra época, mas assim, eu tinha intenção de ajudar em casa. E aí quando eu fui conversar com meu pai a respeito da minha intenção, né? Ele virou para mim e falou o seguinte: filho, eu não quero o seu dinheiro, eu quero que você estude.
faça o máximo que você puder com o seu dinheiro para se formar. Porque esse é o legado que eu posso deixar para você. Né? Você sabe que a gente é de família humilde, você sabe que eu não estudei, mas se é uma coisa que eu quero deixar para você, é isso. Então, não se preocupe em ajudar em casa, mas se preocupe em se formar, em ter uma profissão e ser gente, né? A gente usava muito esse termo antigamente, né? Eu te criei para ser gente. Eu vi isso muitas vezes, muitas. E assim, isso realmente foi um legado, né? Eu acredito que eles foram bem-sucedidos. Eu acredito que muita coisa que eu carrego, que eu faço no meu dia a dia, está balizado naquilo que eu aprendi com eles. Mas, falando da herança espiritual, qual foi a herança espiritual que eu recebi dos meus pais, né? E assim, pensando sobre isso, eu vou dizer aqui, não como algo que traga culpa, ou algo que seja algo que incomode, mas assim, o que aconteceu? Os flashes que eu tenho, né, da minha formação espiritual, são pouquíssimos. Então, me lembro de ser levado à igreja, talvez 3, 4 vezes, não chegou a encher uma mão, pelo menos que eu me lembre, né? Assim, a comunhão na igreja, eu tomei por acaso, eu não sabia o que era, estava acompanhando minha avó, aí ela foi para frente para tomar comunhão e eu tomei também, sem saber, né? Lembro também de alguns outros momentos em algumas outras religiões, né? Coisas assim que na época me intrigavam, porque eram coisas desconhecidas para mim, e posso dizer até que de alguma forma geraram em mim um medo, um temor, né? Talvez assim, de não entender e não conhecer aquilo que estava sendo se passando ali na minha frente, né? E assim, eu cresci, né? Casei novo, eu já vou fazer 30 anos de casado, então vocês imaginam, muitos dizem que a Carla me enrolou, né? Que ela me seduziu. E assim, resumindo, eu era muito novo, né? E tinha muitas incertezas, né? Para mim, Deus era algo distante, era aquele Deus que a gente temia por medo mesmo, né? Aquele Deus castigador, aquele Deus que está lá distante, né? E que a gente tem a sensação de que é um Deus inacessível. Mas, pela misericórdia dele, em um determinado momento, antes do casamento, né? Eu sentei assim num lugar reservado e fui conversar com Deus, do meu jeito, né? Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, na verdade, né? Mas eu disse assim para Deus: Deus, eu não sei se eu estou fazendo certo ou não, né? E eu quero que o Senhor me ajude, né? Que o Senhor mostre que o Senhor é presente na minha vida. E nós nos casamos e fomos para a lua de mel. E eu tinha um cunhado que morava fora do país. E parte da lua de mel a gente passou na casa desse meu cunhado, né? E esse meu cunhado era crente. E já fui lá, logo falando para Carla assim: olha, eu não quero saber desse negócio de crente não. Eu vou na igreja só por educação, não vou dar muita bola para isso não, tá? Então se ele começar a me encher muito o saco, a gente vai ter problema lá. E o que aconteceu? Chegando lá, eu conheci uma realidade que eu nunca tinha visto. Eles tinham uma proximidade de Deus, uma coisa assim, uma intimidade, sabe?
uma confiança em Deus, que chegou um momento que eu falei para Carla: Carla, eu preciso disso para mim, eu quero isso para minha vida. E ela da mesma forma. Então, eu vou desafiar vocês a encontrar alguém que se converteu na lua de mel. Eu acho que eu e a Carla, né, somos o único casal que se converteu na lua de mel. E, assim, a partir daquele momento, minha vida mudou completamente. Eu tinha um outro sentido. Eu tinha vontade de buscar Deus. Eu tinha, assim, uma sede. E aí, pensando nisso e trazendo isso para o nosso propósito, né? O que eu quero trazer para vocês aqui? A visão do meu pai, e talvez porque foi o que ele recebeu também do pai dele, né? Era o seguinte: para você ser gente, você tem que vencer na vida. E o que é vencer na vida? É ter uma boa profissão, é ter um bom salário, é ter bens, né? Por quê? Isso provavelmente foi o que ele recebeu do pai dele, né? Talvez por ter passado momentos muito difíceis, né? Então, a visão era essa. Mas Deus teve misericórdia da minha vida e me mostrou algo muito maior e muito mais precioso, né? Não precisa abrir a Bíblia, mas eu quero citar para vocês o versículo lá de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Eu vou ler para vocês. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é verdade? Hoje, para mim, faz sentido isso. Mas faz sentido a partir do momento que eu me converti. Porque antes eu nem conhecia, né? O Deus que eu conhecia era um Deus distante. Então, o que tem a ver isso com os nossos filhos? Tudo a ver. Nós que temos oportunidade, nós que estamos aqui, vocês que estão na live nos ouvindo, têm a oportunidade de fazer diferente, né? Então, não basta só eu vivenciar esse Deus, eu tenho que ensinar esse Deus para os meus filhos. E é isso que também está escrito lá na Bíblia. Se a gente for em Provérbios 22:6, também não precisa abrir, eu vou citar para vocês. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Então, isso é o que a gente precisa praticar na nossa vida, enquanto servos do Senhor. Amém? Agora eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo 78. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7. Podemos ler? Vamos lá. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos com os nossos pais, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Amém? Glória a Deus. Vamos destrinchar um pouquinho esse texto? Bom, lá, primeiro versículo. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos. O que Deus está querendo? A nossa atenção. Amém? Então, a gente tem que despertar nos nossos filhos
o interesse para que eles se atentem à voz de Deus. Amém? Guardem isso. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer pelos nossos filhos. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que Jesus fazia nos ensinos dele? Né? Praticamente todos os ensinos eram por parábolas. Então, nós, enquanto pais, temos também como estratégia, né, ensinar os nossos filhos através de exemplos figurativos. As parábolas, o que são? Exemplos figurativos. Amém? Mas, além dos exemplos figurativos, o que a gente precisa inserir nos ensinamentos dos nossos filhos? As nossas experiências, né? Então, você já chegou para o seu filho e já contou alguma coisa que Deus fez por você? Eles sabem da sua história com Deus? Pensa nisso. Em frente. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. O que a gente tem que fazer? A mesma coisa, né? Aquilo, no meu caso, eu não tive a sorte de aprender tudo que eu sei hoje, né? Através dos meus pais. Mas Deus teve misericórdia da minha vida e me ensinou por outros meios, né? Então, já vou fazer 30 anos de casado e também 30 anos de conversão. E Deus me ensinou muita coisa. Deus usou muita gente como instrumento de bênção na minha vida. E hoje eu pratico isso em casa, né? Sempre que há uma experiência nova com Deus, a gente compartilha isso em casa. E posso dizer graças a Deus, porque nós temos tido muitas experiências com Deus. Seguindo em frente, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O que são os louváveis feitos do Senhor? As manifestações de amor. Amém? Quais são as manifestações de amor? O que a gente tem na Bíblia? O que a gente tem na palavra de Deus sobre a manifestação do amor? Deus escolheu um povo para Ele. Deus cuidou desse povo. Deus orientou esse povo, né? Muitas vezes, apesar de não ser recíproco, né? O povo muitas vezes abandonou a Deus, mas Deus sempre demonstra o amor dele. E é um amor que eu só conheci, né, depois que me converti. Que mais? Seu poder. Então, não sei vocês, mas eu gosto muito de ler aquele trecho onde Deus fala, né, quando ele fala com Moisés. Moisés pergunta: quem eu direi que és? E Deus fala: o eu sou, né? Isso para mim tem uma representatividade tão grande, né? Então, o eu sou, ele representa tudo, né? Então, isso na palavra de Deus é algo impressionante quando a gente entende a profundidade dessa passagem, né? E as suas maravilhas, o que são as maravilhas de Deus? Os milagres que Ele faz na nossa vida no dia a dia, né? Nessa época aqui, dessa passagem, o que Deus tinha feito para o povo? Quando eles saíram do Egito, Deus providenciou uma nuvem, uma coluna de fogo, providenciou a água da rocha, né? Providenciou o maná, abriu o mar. E o que Ele pediu para o povo? Para o povo falar isso para os seus filhos, e os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos. Então, isso é algo que é carregado até hoje,
A gente tem que ensinar o valor de Deus para os nossos filhos. Essa é a herança que a gente pode deixar. Continuando. Ele decretou estatutos para Jacó. Em Israel estabeleceu a lei. Ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam. E eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. A gente acabou de falar isso, né? Mas o que a gente tem que ensinar? Além disso que a gente viu no versículo anterior, né? Que é os seus louváveis feitos, o seu poder e as suas maravilhas. A gente tem que ensinar a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus, gravada no nosso coração, ela é um antídoto para as coisas do mundo, né? Então, quando a gente vai enfrentar uma situação no mundo, e a gente tem a palavra de Deus, isso aconteceu muitas vezes comigo, né? Na hora, o Espírito Santo nos faz lembrar de uma passagem, né? Numa hora de uma dificuldade, numa hora de uma tentação, né? O Espírito, ele nos ajuda, né? Nos resgata através do conhecimento da palavra. Amém? Tem um versículo lá em Provérbios no capítulo 3, de 1 a 3, está escrito assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor, a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Amém? O que mais que a gente tem que ensinar aos nossos filhos? Relacionamento com Deus. Então, aí a gente tem, além do nosso exemplo, do nosso relacionamento, a gente tem na palavra de Deus vários exemplos, né? A gente pode falar de Adão, a gente pode falar de Noé, a gente pode falar de Abrão, pode falar de Isaac, pode falar de Jacó, pode falar de José, pode falar de Moisés, de Davi, de Jesus e também dos apóstolos, né? A gente tem vários exemplos de relacionamento com Deus, cada um com a sua particularidade, e todos eles agregam valor espiritual na vida dos nossos filhos. Amém? O que mais? A gente tem que ensinar os nossos filhos a depender de Deus. Outro versículo, lá em Lucas 12:12. Pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Amém? Outro dia, minha filha estava fazendo o Enem, né? E eu fui levá-la até o local da prova. E aí, eu cheguei para ela e falei: filha, antes de entrar, você quer que eu faça uma oração por você? Aí ela virou para mim e falou: pai, não precisa, eu já orei. Isso me encheu de orgulho, porque ela aprendeu a depender de Deus. Amém? O que mais? Importantíssimo, talvez o mais importante que a gente tem que ensinar para os nossos filhos: a graça manifesta através de Jesus. Do que eu estou falando? Salvação. Amém? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Amém? Efésios 2:8. Bom, e aí para encerrar, então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Esse é o verdadeiro legado que a gente tem que deixar para os nossos filhos. Esse é o legado mais valioso. Amém? Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Isso está lá em Provérbios, a partir do capítulo 3, a partir do versículo 4 até o 6. Amém? E aí, voltando para o versículo inicial, né?
agora talvez com uma nova compreensão, né? Creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Mas como que a nossa casa vai ser salva? Se a gente se dedicar, se a gente transmitir o valor de Deus para os nossos filhos, se a gente zelar pela vida espiritual deles. E aí tem muitas coisas que a gente podia acrescentar, né? Intercessão, valores, experiências e muito mais. Eu queria, para finalizar, deixar só uma estatística aqui, que é algo que Deus tocou no meu coração, e que é a importância da figura do pai na educação dos filhos. Amém? Isso é uma estatística que eu encontrei num ministério, numa igreja de Minas Gerais, né? Interior de Minas Gerais tem lá um ministério, e eles não citam se essa estatística é do próprio ministério ou de algum material que eles usaram, né, no ministério deles, tá? Mas é uma estatística interessante, né? Eles falam assim: para cada 100 crianças, a igreja recebe menos de 4 famílias. Então, quando uma criança se converte, ela consegue influenciar a sua família, né? Digamos que de cada 100 crianças que se converte, só 4 ou menos de 4 conseguem influenciar a sua família para trazer para a igreja. No caso das mulheres, a cada 100 mulheres que se convertem, 17 trazem as famílias para a igreja. Mas o dado mais importante da estatística: a cada 100 homens que se convertem, 93 famílias vêm para a igreja. Olha a importância que o pai, que o homem, que a figura do sacerdote tem na obra de Deus. Amém? Então que a gente possa refletir e possa fazer a nossa parte, e que Deus nos abençoe. Amém? Quero convidar o Seges. Você faz a oração para a gente encerrar o culto, Seges? Por favor. Quero novamente agradecer ao Seges que me convidou, pela confiança, com certeza com o aval do pastor, né, que tem todo o nosso respeito, mais do que isso, né? Então, obrigado, e que Deus tenha abençoado a vida de vocês. Amém? Que bom estarmos, fica aqui. Que bom estarmos, né, nesse culto de sábado. Então, né, vamos orar por Deus abençoe. Senhor Deus, nós queremos te agradecer. Eu e o Evandro aqui estamos intercedendo, orando pelas famílias. Estamos orando, Senhor, para que o Senhor abençoe a família do Silvio, Pai, que pede oração pela sua filha, pela sua família, pela sua casa, pela cura. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas também fala: tudo que pedir, dizer em meu nome, eu farei. Crendo, eu farei. Pai, eu te peço, crendo, Senhor, cura a família que está doente, que está enferma, ó Deus. Eu te clamo, te peço em nome, por amor de Jesus. Abençoa também, ó Deus, esses cultos, essas pessoas, as pessoas que irão se converter nesse mês de maio, ó Deus, as pessoas que, Pai, que se dobrarão a Jesus. Abençoa as casas, Senhor, desde já vai tocando nos corações, Pai, vai trazendo pessoas pelo Teu Espírito, Senhor, para serem salvas, abençoadas, curadas, ó Deus, nesse mês da família, Pai. Abençoa primeiramente a família do pastor, a casa do pastor Luiz e a missionária pastora Magali, Senhor. Eu te clamo pela primeira casa, pela primeira família da igreja, Pai. Eu te peço, Senhor, que deles procedam bênção, ó Deus, para as nossas vidas, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, trabalha nas nossas vidas nesse mês. É o que eu te clamo no nome poderoso de Jesus. Amém? Vamos encerrar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, Pai, pelo
pelo teu poder nas nossas vidas. Pai, nos protege no retorno às nossas casas. Continua nos abençoando, Senhor, nos guardando, Pai. É o que eu te clamo em nome, por amor de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a doce, incomparável comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.